Olá, amantes de suspense e mistérios, como vocês estão? Bora mais uma vez desvendar os mistérios de um conto assombrado? Eu sei que vocês gostam, então, preparem aquele lanche, e vamos ao vídeo. Só não vale assistir o vídeo e não deixar o gostei. Se não for inscrito, aproveite para se inscrever, para o YouTube divulgar o canal e você receber os demais vídeos. Eu sou a Samantha. Neste vídeo vou contar as minhas aventuras aqui perto da minha casa, em Ravenwood. O sequestro. No pequeno vilarejo de Ravenmoor, onde a névoa constante e a floresta sombria cerca os seus limites, um mistério sombrio paira sobre a população. O sequestrador, um ser misterioso, conhecido apenas como Alexandre, apavorava os moradores com suas ações impiedosas. O desaparecimento da filha do prefeito mergulhou na comunidade em um estado de medo e desespero, clamando por justiça e esperança. Nesse cenário obscuro, uma figura elegante e enigmática surge das sombras para enfrentar o desafio. Samantha Lancaster, uma jovem agente do FBI, conhecida por sua inteligência afiada e sua coragem inabalável. Atraída pela aura de mistério que envolve o vilarejo, ela chega em Ravenmoor ao anoitecer, percorrendo as ruas escuras, usando um casaco longo bege que parece esconder seus próprios segredos. À medida que Samantha se adentra no coração do mistério, ela se vê mergulhada em um mundo de intrigas, suspense e terror, onde cada revelação pode desvendar uma teia de segredos obscuros e perigos inimagináveis. A busca por respostas a transporta por entre as sombras da floresta negra e sombria até uma caverna secreta, onde Alexandre orquestra seus planos sinistros. A chuva intensa e os frios completam o clima tenebroso do cenário, criando uma atmosfera de suspense e aventura, à medida que Samantha procura pela verdade, por trás de cada enigma. A vida da filha, de 12 anos, do prefeito está em jogo, e Samantha está disposta a enfrentar todos os perigos que surgirão em seu caminho para desvendar o segredo sombrio que envolve o vilarejo e seus habitantes. Com a ameaça iminente e o tempo se esgotando, Samantha terá que enfrentar seus próprios medos e demônios internos, enquanto corre contra o relógio para salvar Emily, a filha do prefeito, e desvendar a verdade por trás de cada sombra que espreita em Ravenmoor. Será que ela conseguirá resolver o mistério antes que a escuridão da noite envolva tudo? Prepare-se para enfrentar os enigmas sombrios de Floresta Negra e desafiar o perigo em cada passo que poderá levar Samantha à revelação final e enfrentar o sequestrador misterioso, conhecido como Alexandre. Capítulo 1. A chegada à cidade sombria. A noite caiu sobre Ravenmoor e a pequena cidade estava cercada por uma densa névoa que emergia das sombras da Floresta Negra, criando uma atmosfera enigmática e assustadora. Nas ruas estreitas e mal iluminadas, poucas almas ousavam sair de suas casas. Nesse cenário sinistro, o som dos grilos e o farfalhar das folhas das árvores cria uma trilha sonora macabra para a chegada de Samantha Lancaster. Samantha, a jovem agente do FBI, conhecida por sua origem e perspicácia, desceu de um carro alugado na entrada da cidade. Seus cabelos loiros cintilavam sob a luz fraca das lanternas de rua, enquanto ela ajustava o casaco longo bege que usava para se proteger do frio e da chuva fina, que começava a cair. Seus olhos azuis, brilhantes e penetrantes, observa cada detalhe do ambiente sombrio ao seu redor. A cidade parecia presa em um passado distante, com suas casas de arquitetura antiga e janelas de madeira serrada como se escondessem segredos sombrios por trás delas. A floresta negra e sombria cercava o vilarejo, estendendo-se como uma muralha impenetrável, que despertava mistério e temor entre os moradores locais. Sem se intimidar pela atmosfera assustadora, Samantha começou a andar pelas ruas estreitas e sinuosas. Seus passos firmes ecoavam no silêncio da noite, criando um som reconfortante para si mesma, e uma presença misteriosa para os poucos habitantes que espiavam por trás das cortinas. Logo, ela avistou a sombra alta e imponente do xerife local, Edward Thompson, um homem de olhos duros e aparência inabalável. Ele se aproximou dela com um olhar sério e cumpriu-a com um aceno de cabeça. Bem-vinda a Ravenmoor, agente Lancaster. Sinto que estamos diante de um enigma sombrio que precisa de sua ajuda. Samantha assentiu, mostrando-se confiante, apesar do desconhecido que a aguardava.
Estou aqui para resolver esse mistério e trazer a filha do prefeito de volta em segurança. Onde aconteceu o sequestro? O xerife Thompson conduziu Samantha pelas ruas de Ravenmore, guiando-a até a mansão do prefeito. A residência, embora majestosa, parecia mergulhada em uma aura de tristeza e aflição. À medida que se aproximavam, uma cortina de chuva fina começou a cair, como se o próprio céu lamentasse o evento trágico que havia ocorrido. Ao entrarem na mansão, Samantha viu o prefeito, um homem envelhecido pela preocupação, sentado em uma poltrona, com olheiras profundas e olhar abatido. Ele olhou para ela, buscando algum sinal de esperança em seus olhos. Agente Lancaster, não sei o que fazer. Minha filha, Emily, desapareceu sem deixar rastros. Por favor, traga-a de volta. Samantha colocou uma mão reconfortante no ombro do prefeito, demonstrando empatia em suas aflições. Fique tranquilo, farei tudo o que estiver ao meu alcance para encontrá-la. O senhor pode me contar tudo o que aconteceu? O prefeito explicou os detalhes do sequestro, relatando como Emily havia sido vista pela última vez em uma tarde chuvosa, brincando no jardim dos fundos da mansão. Desde então, ninguém havia visto ou ouvido falar dela. Com base nas informações fornecidas pelo prefeito, Samantha percebe que cada detalhe pode ser crucial para desvendar o mistério. Ela perguntou sobre a rotina de Emily, seus amigos e possíveis inimigos, bem como qualquer pessoa estranha que pudesse ter sido vista rondando a área. O prefeito contou que uma testemunha havia visto um homem alto, assumindo um capote negro e um capuz, vagando pelas redondezas da Floresta Negra nos dias que antecederam o sequestro. Determinada a encontrar pistas, Samantha decidiu investigar o local do desaparecimento. A mansão do prefeito estava localizada em uma área isolada, cercada por uma grande extensão de jardins mal cuidados e densos que se estendiam até os limites da floresta. A chuva continuou a cair, tornando o solo lamacento e dificultando o rastreamento de qualquer pista possível. Enquanto percorria o jardim, Samantha notou marcas de passos nas áreas mais fofas do solo. Cuidadosamente, ela seguiu as pegadas, levando-a para além dos limites da propriedade e adentrando a Floresta Negra. A escuridão entre as árvores era opressiva, mas Samantha não hesitou em seguir em frente. A cada passo, ela sentia o ar pesado com uma sensação de que estava sendo observada. Galhos retorcidos e folhas secas pareciam sussurrar segredos sombrios enquanto ela avançava. O som da chuva agora era abafado pelo dossel da floresta. Eventualmente, ela chegou a uma clareira onde a terra estava mais enlameada, indicando que alguém estava ali recentemente. Entre a folhagem densa, ela encontrou um pequeno amuleto de prata, brilhando fracamente sob a luz do ambiente. Ao examinar o objeto, ela notou um símbolo estranho gravado nele que não reconhecia. Enquanto observava o amuleto, algo se moveu no canto de seu olho. Ela se virou rapidamente, mas não viu nada, além das sombras dançantes das árvores. Seus instintos aguçados diziam que não estava sozinha, mas quem quer que estava lá parecia estar se escondendo dela. Decidindo que era melhor não ficar na floresta por muito tempo, Samantha guardou o amuleto e começou a retornar à mansão do prefeito. No caminho de volta, ela notou que as pegadas que seguiam agora pareciam desaparecer, como se alguém tivesse apagado deliberadamente. De volta à mansão, ela relatou suas descobertas ao xerife Thompson e pediu que investigasse o amuleto e qualquer pessoa suspeita que pudesse estar na região. O xerife assentiu, prometendo fazer tudo o que pudesse para ajudá-la em sua busca. Agora, com a primeira pista em mãos, Samantha sabia que estava prestes a adentrar um mundo de mistérios e segredos sombrios. O desaparecimento de Emily era apenas o começo, e ela estava determinada a seguir em frente, desvendando o enigma e trazer a filha do prefeito de volta em segurança. Com o coração cheio de coragem e mente aguçada, a agente do FBI estava pronta para enfrentar o desconhecido e mergulhar ainda mais fundo no mistério da cidade de Ravenmore. Capítulo 2. Vestígios da Caverna Sombria. A mansão do prefeito estava repleta de ansiedade e desespero. Samantha investigou minuciosamente a cena do sequestro na casa, buscando por qualquer pista que pudesse levar ao paradeiro da adolescente Emily. Os lamentos do prefeito ecoavam pelos corredores vazios, enquanto ela examinava cada cômodo,
cada objeto em busca de algo que pudesse ajudá-la a desvendar o mistério. No quarto de Emily, Samantha notou marcas de luta na cama, expressões marcantes de que a jovem resistiu bravamente ao sequestrador. Ela se perguntou quem poderia ser capaz de cometer um ato tão perverso. Era claro que esse sequestrador não era um mero criminoso comum. Enquanto mantinha sua investigação, uma empregada da casa trouxe uma bandeja com 2 xícaras de chá quente. Com um olhar de gratidão, Samantha aceitou uma das xícaras, sabendo que precisava se aquecer depois de enfrentar a chuva intensa lá fora. Sentada na sala de estar, ela começou a refletir sobre o que havia descoberto até agora. A chuva batia nas janelas com força, ecoando o clima tenso que envolve a mansão. Samantha tomou um gole do chá quente, sentindo o calor reconfortante percorrer seu corpo, enquanto pensava nas pistas localizadas. As marcas de luta no quarto de Emily indicavam que ela havia lutado bravamente contra o sequestrador, mas isso não era suficiente para identificá-lo. Enquanto observava a xícara, ela notou algo estranho. O líquido estava levemente turvo, como se algo tivesse sido processado ali. Intrigada, ela rapidamente pediu à empregada informações sobre a origem do chá. A empregada explicou que o prefeito havia insistido em preparar o chá pessoalmente para ele e para Emily, antes do sequestro. Desconfiada, Samantha pediu para ver a cozinha. Ao chegar à cozinha, ela notou um odor estranho no ar. Sua experiência como agente do FBI a alertava de que havia algo mais suspeito ali. Ao vasculhar a despensa, encontrou algumas ervas incomuns e uma garrafa de líquido incolor. Com uma ponta de desconfiança, ela pegou a garrafa e examinou, percebendo que era uma substância sonífera, possivelmente utilizada para dopar o chá. Samantha sabia que havia algo obscuro, remanescente na mansão, e que o sequestro de Emily não era apenas um ato aleatório. Era como se alguém de dentro da casa estivesse envolvido nisso tudo. Mas quem? E por quê? A descoberta da substância sonífera lançou uma luz sobre a situação. Alguém dentro da mansão estava envolvido no sequestro de Emily e sabia da chegada de Samantha. O sequestrador tinha planejado a armadilha com antecedência, utilizando-se do chá para neutralizar a agente do FBI e impedir suas investigações. Samantha suspeitou que havia um cúmplice do sequestrador dentro da casa, alguém que conhecia os movimentos de Emily e tinha acesso à sua xícara de chá. Com a ajuda do xerife Thompson, ela começou a investigar as pessoas que estavam presentes na mansão naquele dia, tentando identificar o cúmplice. Enquanto mantinha suas considerações, ela notou uma figura nervosa, observando-a de longe. Era um dos empregados da casa, um homem chamado Thomas, que parecia agitado e evitava o contato visual com ela. O comportamento dele levantou suspeitas e Samantha decidiu abordá-lo discretamente. Conversando com Thomas, ela sente sua inquietação e nervosismo ao responder às perguntas. Ela notou que ele parecia estar escondendo alguma coisa. Com uma abordagem perspicaz, ela pressionou por mais informações, até que ele finalmente cedeu. Thomas revelou ter sido coagido pelo sequestrador a colaborar no plano. Ele revelou que o sequestrador o ameaçou, prometendo fazer mal à sua família se ele não ajudasse. Após confrontar sua própria consciência, Thomas sentiu que não poderia continuar colaborando com o mal e decidiu revelar a verdade para Samantha. Com essa revelação, o mistério começou a se desenvolver. Samantha estava diante de uma teia de intrigas e perigos, envolvendo cumplicidade e medo. Agora, ela tinha uma pista importante para encontrar o verdadeiro sequestrador e resgatar Emily em segurança. Determinada a seguir o trilho das pistas, decidiu explorar os arredores da mansão em busca de mais vestígios. A chuva havia diminuído, mas a floresta ainda estava envolta em uma névoa densa. A floresta negra e sombria era tão exuberante quanto assustadora, com suas árvores antigas e sombras cambiantes. Enquanto caminhava pela floresta, ela notou marcas de passos em direção a uma área mais densa da mata. Seguindo os vestígios, ela chegou a uma clareira escondida, onde encontrou um amuleto de prata idêntico ao que havia encontrado noutra cena da floresta. Agora, ela tinha uma conexão entre a mansão e a floresta, mas ainda faltava uma peça importante do quebra-cabeça. Intrigada, ela decidiu explorar a floresta ainda mais, na esperança de encontrar alguma pista que a levasse ao sequestrador. A chuva intensa começou a cair novamente,
criando uma atmosfera ainda mais tensa e misteriosa. Mas Samantha não se deixou intimidar. Seu desejo de descobrir a verdade era mais forte do que qualquer temor que a floresta pudesse despertar. Enquanto prosseguia, ela notou um brilho estranho entre as árvores. Ao se aproximar, encontrou o que parecia ser uma entrada escondida para uma caverna. Ela teve a certeza de que se tratava da Caverna Sombria, do amuleto. As paredes de pedra negra brilhavam à luz de sua vela acesa naquele instante, e ela podia sentir a umidade emanando do interior sombrio da caverna. Intrigada e ao mesmo tempo alerta, ela entrou cautelosamente na caverna. O barulho da chuva ecoava pelas paredes rochosas, criando uma atmosfera ainda mais enigmática. Cada passo que dava, mais profundo adentrava no mistério que envolvia o sequestro de Emily. Enquanto avançava, ela notou sinais de que alguém havia estado ali recentemente. Atrás dela, as pegadas na lama pareciam desaparecer, como se a natureza estivesse encobrindo o rastro do sequestrador. Determinada a não perder tempo, ela continua a explorar a caverna em busca de mais pistas. Foi então que ela viu uma luz tênue brilhando ao longe. Intrigada, ela se aproximou e encontrou um pequeno refúgio dentro da caverna, com uma lareira ardente e alguns pergaminhos ocultos. Era como se alguém estivesse usando aquele local para se esconder e arquitetar seus planos sombrios. Enquanto examinava os pergaminhos, ela encontrou algumas anotações enigmáticas e símbolos estranhos, mas não conseguiu decifrar seu significado. Sabia que essas anotações poderiam ser a chave para descobrir quem era o sequestrador e qual era seu objetivo. A chuva intensa lá fora parecia ecoar dentro da caverna, tornando o clima ainda mais tenso. Samantha sentiu que estava perto de desvendar o mistério, mas ainda havia muito a ser descoberta. Com o coração acelerado, ela se preparou para enfrentar os desafios que ainda estava por vir e seguir em frente, determinada a trazer Emily de volta em segurança e revelar a verdade por trás dessa história obscura. Capítulo 3. A entrada na caverna. O interior da caverna parecia revelar um mundo à parte, afastado da realidade do vilarejo de Ravenmoor. A lareira ardente proporcionava um calor reconfortante, embora a sensação fosse de que aquela chama não era apenas física, mas também ouviu, representando a ardente busca de Samantha por respostas. Ao examinar os pergaminhos, ela notou que estava escrito em uma linguagem antiga e misteriosa, com símbolos e desenhos complexos. Eram registros que pareciam conter rituais e invocações, mas seu significado era obscuro e esquivo. O arrepio percorria a espinha de Samantha, enquanto uma sensação de que estava prestes a desvendar um segredo antigo e perigoso crescia dentro dela. Enquanto se dedicava a decifrar os pergaminhos, um ruído ecoou pela caverna. Era o som de um rosnar pesado, quase gutural. Samantha virou-se rapidamente com sua tocha apontada para a direção do som. O coração batia descompassado e seus sentidos estavam em alerta máximo. Na penumbra, ela pôde distinguir uma figura alta e imponente, emergindo das sombras. Era o sequestrador, Alexandre, seu capote negro com capuz, revelando apenas seus olhos brilhantes. Seu olhar gélido cruzou com o de Samantha, e ela pôde sentir a malícia emanando aquela figura tenebrosa. Samantha manteve a calma, ciente de que qualquer movimento errado poderia colocá-la em perigo mortal. Ela estava cara a cara com o sequestrador que aterrorizava Ravenmoor e que havia sequestrado Emily, mas apesar do medo que sentia, sua coragem permanecia inabalável. O sequestrador, com uma voz grave e ameaçada, pronunciou palavras em um idioma desconhecido. A caverna parecia vibrar com o som de sua voz, e uma sensação de opressão envolveu o ambiente. Embora não entendesse as palavras, Samantha sabia que aquilo era mais do que uma tentativa de comunicação. Era um aviso de que ela estava se aproximando de algo perigoso e que deveria parar. Mas a agente do FBI não se curvaria à ameaça. Ela tinha a responsabilidade de trazer Emily de volta em segurança e de desvendar o mistério que envolvia aquele sequestrador sobrenatural. Com a experiência, ela decidiu enfrentar o sequestrador. Eu sei o que você fez, Alexandre, e não vou descansar enquanto não encontrar Emily e colocá-lo atrás das grades, disse Samantha com uma voz firme, embora sentisse um leve tremor interior. O sequestrador ficou surpreso pela audácia da agente, mas não recuou.
Em vez disso, ele avançou lentamente na direção dela, como uma sombra sinistra prestes a envolvê-la. Cada passo que dava ecoava como um trovão na caverna, e o ambiente parecia ficar mais opressor a cada segundo. Samantha se manteve firme, apertando a vela com força em uma mão e mantendo a outra próxima à arma que trazia consigo. Ela estava pronta para reagir, para enfrentar o perigo que aquela criatura representava. Enquanto o confronto se desenrolava na caverna subterrânea, a chuva intensa lá fora criava uma atmosfera ainda mais tensa. O som das gotas batendo nas rochas ecoava dentro da caverna, misturando-se ao embate de combate entre um agente do FBI e o sequestrador. No ápice da tensão, um vento frio iluminou a caverna, revelando momentaneamente o rosto sombrio do sequestrador. Os olhos de Samantha se fixaram naqueles olhos brilhantes e malévolos, e ela pôde ver a crueldade e o desejo de fazer mal naquele olhar. Mas antes que o confronto pudesse seguir ainda mais, um ruído distante chamou a atenção de ambos. Eles ouvem vozes, passos se aproximam da entrada da caverna. O sequestrador recuou momentaneamente, sua expressão revelando um lampejo de alegria. Samantha aproveitou a oportunidade para recuar alguns passos, mantendo-se vigilante. Seu coração disparou. Ela esperava que aqueles que se aproximavam fossem o xerife Thompson e sua equipe, prontos para apoiá-la. Nesse momento, o sequestrador deu um passo para trás, mergulhando novamente nas sombras da caverna, desaparecendo como uma miragem. Samantha soube que não podia permitir que ele escapasse. Sabia que agora, mais do que nunca, precisava desvendar o mistério que o cercava e trazê-lo à justiça. Quando a equipe do xerife Thompson finalmente adentrou a caverna, Samantha os recebeu com uma mistura de alívio. Ela contou a eles sobre o encontro com o sequestrador e sobre as pistas que havia encontrado. Juntos decidiram que a caverna era um local crucial e que precisavam explorá-la minuciosamente. A chuva intensa continuava lá fora, mas dentro da caverna, uma atmosfera estava mais tensa do que nunca. Samantha sabia que estava prestes a enfrentar desafios ainda maiores, mas estava disposta a fazer o que fosse necessário para trazer Emily de volta e desvendar os segredos sombrios daquela cidade enigmática. Enquanto avançavam mais fundo na caverna, o mistério se aprofundava, e a verdade sobre o sequestrador e os eventos sombrios que assolavam Ravenmore parecia estar mais próximo de ser revelado. Capítulo 4. O segredo revelado. A caverna era um labirinto de mistérios, e cada passo que Samantha dava levava mais fundo em uma trama obscura e apavorante. Com a equipe do xerife Thompson a seu lado, ela avançava cautelosamente, seguindo os vestígios deixados pelo sequestrador. O som da chuva lá fora parecia distante, abafado pelas paredes de pedra e pela tensão que preenchia o ambiente. Enquanto prosseguiam, Samantha notou que os símbolos e desenhos nas paredes da caverna se tornavam mais frequentes. Eram padrões intrincados, revelando uma história oculta que remontava a tempos ancestrais. Aquelas inscrições eram a chave para compreender o mistério por trás do sequestro de Emily e a verdadeira identidade de Alexandre. Em meio às passagens estreitas da caverna, eles finalmente encontraram Alexandre novamente. Ele parecia mais sombrio do que nunca, com seus olhos brilhando intensamente à luz das lanternas. Uma sensação de ameaça iminente pairava no ar, enquanto a agente do FBI e o sequestrador se encaravam em silêncio. Com coragem, Samantha confrontou-o. Quem é você e por que está fazendo isso? As palavras ecoaram pelas paredes rochosas. Então Alexandre finalmente falou, revelando sua verdadeira identidade. Ele era uma figura do passado obscuro de Ravenmore. Um homem que havia sido injustiçado e traído, cuja sede de vingança o levou a se tornar aquela criatura alienígena que assombrava a cidade. Flashbacks do passado seguiram a se desenrolar diante dos olhos de Samantha, revelando o passado apavorante de Alexandre. Ele uma vez foi um homem comum, dedicado à preservação da floresta negra que cercava Ravenmore. Era um defensor fervoroso do equilíbrio ecológico e da proteção da natureza. No entanto, o conselho da cidade, cego pela ganância, decidiu derrubar parte da floresta para obter recursos naturais valiosos. Alexandre tentou detê-los, mas seus apelos foram ignorados.
e ele foi acusado de traição e ameaça à cidade. Enraivecido e destruído pela injustiça, Alexandre jurou vingança contra aqueles que destruíram seu lar e o acusaram injustamente. Consumido pela raiva e ressentimento, ele buscou vingança. As revelações chocantes sobre a verdadeira origem de Alexandre eram perturbadoras e mergulhavam na caverna em um ar de terror sobrenatural. Samantha se viu encurralada, pois a sede de vingança de Alexandre não parecia ter limites. Ele buscava fazer com que a cidade sofresse tanto quanto ele sofria, e planejava usar Emily como moeda de troca para alcançar seus objetivos nefastos. Enquanto Alexandre falava, a atmosfera da caverna se tornava mais opressora, como se a própria estivesse reagindo à presença maligna do sequestrador. O som dos pingos de chuva ressoava como tambores distantes, e a sensação de que o tempo estava se esgotando preenchia Samantha de ansiedade. Sem outra escolha, senão enfrentar o perigo diretamente, Samantha tentou apelar para a parte humana que ainda existia em Alexandre. Ela falou sobre o mal que sua vingança estava causando e sobre a possibilidade de encontrar uma solução que beneficiasse ambos: a preservação da floresta e a segurança de Emily. O confronto entre Samantha e Alexandre chegou a um ponto crítico, e a tensão era palpável. Nenhum dos dois estava disposto a ceder, e a sensação de que apenas um deles sairia vitorioso aumentava a cada segundo. Samantha sentiu que precisava encontrar uma forma de convencer Alexandre a abandonar sua sede de vingança e buscar uma solução para os problemas de Ravenmoor. Ela sabia que a violência só levaria a mais dor e sofrimento para todos, inclusive para o próprio sequestrador. Respirando fundo e controlando seu medo, Samantha falou com firmeza. Alexandre, entendo sua dor e raiva. Alexandre encarou Samantha por um momento, seus olhos brilhando com emoções conflitantes. Por um instante, ela viu um lampejo de humanidade nele, como se ele ainda estivesse lutando entre sua sede de vingança e a possibilidade de encontrar uma forma menos destrutiva. A floresta já foi perdida, e eu sei que você não pode trazê-la de volta. Mas talvez possamos encontrar uma forma de honrar sua memória e preservar o que ainda resta dela. Não é tarde demais para mudar, Alexandre, continuou Samantha, mantendo sua vela acesa direcionada para ele, como se simbolizasse a luz da razão que ele encontrou. Os segundos pareciam se arrastar, enquanto Alexandre pensava nas palavras de Samantha. O silêncio era pesado, e a chuva lá fora parecia sussurrar palavras de esperança e redenção. Finalmente ele abaixou o capuz, revelando um rosto marcado pela dor e pelo conflito interno. Você não entende, agente Lancaster. Eles me tiraram tudo. Destruíram o que eu amava. Como posso simplesmente perdoá-los? Perdoar não é esquecer, Alexandre. É encontrar uma forma de seguir em frente, sem permitir que a raiva e a vingança dominem sua vida. Não é fácil, mas é a única forma de quebrar o ciclo de dor que você está perpetuando, respondeu Samantha, mantendo seu olhar firme no dele. Alexandre parece refletir sobre as palavras dela, e um conflito interno se desenrolou em sua expressão. Ele baixou a cabeça por um momento como se estivesse lutando consigo mesmo. Enquanto isso, a equipe do xerife Thompson permanecia em alerta, pronta para agir, caso a tomasse um rumor violento. A tensão no ar era palpável, e todos sabiam que o resultado daquele confronto poderia definir o destino de Ravenmoor. Finalmente, Alexandre ergueu o olhar e uma decisão parecia ter sido tomada. Eu não sei se consigo aguentar, mas talvez consiga encontrar uma forma de fazer com que eles paguem pelo que fizeram, sem mais vidas sendo destruídas, disse ele com uma voz carregada de dor. Samantha assentiu, sentindo uma ponta de esperança. Podemos trabalhar juntos para encontrar uma solução, para garantir que as injustiças sejam reparadas de alguma forma. Mas para isso você precisa libertar Emily e parar com os sequestros e a violência. Alexandre hesitou por um momento, mas então considerou. Está bem, eu a libertarei, mas preciso encontrar uma forma de fazer com que eles paguem. Samantha respirou aliviada, sabendo que a situação poderia ter tomado um rumo muito mais trágico. Ela e a equipe do xerife ajudaram Alexandre a sair da caverna e juntos seguiram para o cativeiro de Emily, que ficava em outra caverna a pouca distância, onde a adolescente ainda estava retida. No caminho do cativeiro,
Alexandre começou a revelar mais detalhes sobre a sua conexão com a história ecológica de Ravenmoor. Ele tinha conhecimentos antigos e esquecidos sobre a floresta e tinha a capacidade de se camuflar entre as sombras e controlar a mente das pessoas através de rituais ancestrais. Samantha sentiu que ele tinha sido guiado pelo desejo de proteger a floresta, mas sua busca por vingança o havia transformado em algo sombrio e perigoso. Agora, eles precisavam encontrar uma forma de conciliar a necessidade de justiça com a preservação da vida. Ao chegarem à caverna, eles encontraram Emily, ainda em cativeiro. Com habilidade e persuasão, Samantha convenceu Alexandre a libertá-la, e o momento foi repleto de emoções intensas. Emily abraçou o pai com força, enquanto agradecia a Samantha por tê-la resgatado. Enquanto a equipe do xerife Thompson conduz Alexandre para um lugar seguro, Samantha e o prefeito buscam traçar um plano para enfrentar as injustiças cometidas no passado e garantir a proteção da floresta remanescente. Capítulo 5. A confirmação das motivações de Alexandre. Com Emily segura e Alexandre finalmente rendido, a chuva intensa continuou a cair sobre a floresta negra e sombria, como se refletisse a situação emocional que ainda pairava sobre Ravenmoor. A adrenalina da perseguição se dissipava, mas Samantha sabia que ainda havia muito a ser resolvido para trazer justiça e restaurar a tranquilidade na pequena cidade. Enquanto a equipe do xerife Thompson cuidava de Alexandre, Samantha sentiu uma sensação de alívio misturada com preocupação. Ela estava grata por Emily estar segura, mas o mistério por trás das ações do sequestrador ainda a intrigava. O que levou Alexandre a cometer esses atos sofridos e a conexão dele com a história obscura de Ravenmoor ainda estava remoendo a mente de Samantha. Samantha se encontrou com o prefeito, que ainda estava abalado pela angústia vivenciada. Ele agradeceu profundamente por ter encontrado sua filha e expressou sua gratidão pela coragem e dedicação da agente do FBI. Agente Lancaster, eu não sei como agradecer o suficiente pelo que fez por minha família e pela nossa comunidade. Você trouxe minha filha de volta e descobriu os segredos por trás desse pesadelo, disse o prefeito com gratidão e emoção em sua voz. Samantha assentiu, sabendo que ainda precisava encontrar respostas para o que aconteceu. Ainda há muitas perguntas sem resposta, prefeito. Vou continuar investigando para desvendar tudo o que está por trás desse mistério sombrio. Com um olhar decidido, ela se preparou para a investigação, determinada a trazer à tona a verdade e desvendar cada segredo que cercava o vilarejo de Ravenmoor. Ela sabia que as respostas estavam ali, escondidas nas sombras da floresta e nos segredos ocultos do passado. Capítulo 6. O caminho da redenção. Com Emily segura e Alexandre finalmente rendido, uma chuva intensa começou a diminuir, trazendo um alívio momentâneo ao vilarejo de Ravenmoor. O semblante de Alexandre, antes sinistro e ameaçador, agora refletia remorso e arrependimento. Ele encarou Samantha, com olhos cheios de culpa e dor, sabendo que suas ações causaram sofrimento a muitas pessoas. Enquanto a equipe do xerife Thompson conduzia Alexandre para ser detido, Samantha se aproximou dele buscando respostas que poderiam finalmente trazer um fechamento para essa história obscura. Por que, Alexandre? Por que escolheu esse caminho sombrio e perverso? Perguntou Samantha com firmeza, mas também com compaixão em sua voz. Alexandre olhou para o chão, hesitante em falar. Mas em meio ao peso do arrependimento, ele finalmente encontrou coragem para confirmar sua verdadeira motivação. Eu fui traído por aqueles que deveriam proteger e preservar a floresta. Eles destruíram tudo o que eu amava, mataram inúmeras espécies, ignorando o equilíbrio ecológico. Eu queria que a cidade soubesse o mal que provocou, queria que eles sentissem a dor que a natureza sentiu. Samantha sente a profundidade do sofrimento de Alexandre e sua busca por justiça. Ela compreendeu que, apesar de seus atos sofridos, havia uma alma atormentada por trás de tudo aquilo, uma alma que precisava de redenção. Alexandre, a vingança nunca assumiu paz, mas você ainda pode fazer a diferença, escolher um caminho diferente. Ajude-nos a responsabilizar aqueles que causaram esse dano à floresta. Use sua voz para trazer justiça de uma maneira que não envolva mais dor e sofrimento, disse Samantha, estendendo a mão em um gesto de compreensão e perdão. O olhar de Alexandre se encheu de surpresa,
ao ouvir as palavras de Samantha. Ele nunca imaginaria que alguém pudesse oferecer-lhe uma segunda chance. Com um suspiro profundo, ele aceitou em colaborar com a justiça e revelou as identidades dos líderes corruptos que arruinaram a floresta. Com a ajuda de Alexandre, as autoridades puderam responsabilizar aqueles que causaram o dano ambiental e desmantelar suas atividades ilícitas. Ravenmore iniciou um processo de preservação ecológica com o compromisso de preservar a natureza e proteger a floresta para as gerações futuras. Com o tempo, Alexandre começou a encontrar redenção em suas ações. Ele se envolve em projetos de conservação e educação ambiental na cidade, buscando fazer as pazes com seu passado e contribuir para um futuro mais sustentável. Enquanto a cidade curava suas feridas e seguia em direção a um futuro mais promissor, Samantha se preparou para partir. A experiência em Ravenmore a transformou, ensinando-lhe sobre compaixão, perdão e importância de enfrentar as sombras do passado. Ao se despedir de Emily e do prefeito, ela percebeu em seus olhos a gratidão e a paz em seus corações. Obrigada, agente Lancaster, por nos trazer justiça e mostrar o caminho da redenção, disse o prefeito com sinceridade em suas palavras. Samantha se emocionou, sentindo-se recompensada pelo trabalho árduo e pela jornada emocionante que vivenciou em Ravenmore. Ela sabia que, mesmo em meio ao mistério e ao terror, a justiça prevalece, e a cidade encontrou a força para seguir. Enquanto estava no vilarejo, ela olhou uma última vez para a Floresta Negra, que agora parecia menos ameaçada e mais misteriosa. Em sua mente, ela sabia que ali, entre as sombras, havia encontrado a verdadeira essência da vida. Uma busca por redenção, justiça e capacidade de se transformar, mesmo nos momentos mais sombrios. E assim a história de Ravenmore, marcada pelo mistério, suspense e terror, encerrou-se com um capítulo de esperança. Samantha Lancaster partiu, carregando consigo as memórias dessa jornada emocionante, pronta para enfrentar novos mistérios e desafios que a vida ainda reservava. Mas uma coisa era certa: a experiência em Ravenmore a acompanharia para sempre, lembrando-a de que a luz pode ser encontrada mesmo nas mais densas sombras. Fim. Até a próxima aventura. Não se esqueça de se inscrever no canal Contos Reais Catal.